Boa tarde a todas e a todos. Bem-vindo a mais um seminário Hegel e a Atualidade. Hoje nós vamos ter uma apresentação discente do trabalho de mestrado do professor mestre Ednei Cordeiro, da Universidade Federal de Goiás. E ele vai falar sobre o perecimento do perene ou como os deuses eternos morrem, análise do belo clássico na estética de Hegel, que foi basicamente o tema, o título e o tema da dissertação que ele defendeu há pouco tempo na Universidade Federal de Goiás, sob a orientação da professora Márcia Zebini. Ednei, a fala é sua. Bom, boa tarde a todo mundo. Primeiro, eu gostaria de estar agradecendo, o convite. Quando o professor Tassinari me chamou assim, eu nem duvidei, falei, vamos embora, vamos na hora, porque, primeiro, é sempre bom estar discutindo nossos textos, essa oportunidade. E segundo, também é uma forma de agradecer a banca, agradecer ao professor Tassinari, que foi tão gentil comigo na minha defesa. Então, esse é o meu trabalho. O que eu vou fazer hoje, pessoal, é apresentar um geralzão da dissertação. Preparei algum materialzinho para nós. Esse material é basicamente trechos da dissertação. E eu vou explicar todo o caminho que eu estabeleci para chegar, às minhas observações, da onde eu parti e aonde eu quis chegar. É um material relativamente simples, um recorte tranquilo. A ideia, como a do nosso próprio evento aqui, é conversar, trocar uma ideia e ver uma parte ali do Hegel que a gente ainda não teve a oportunidade de ver aqui, que é a estética, Então, nós vamos ver uma obra interessante do Hegel, acho que a maioria de nós já tivemos contato com essa obra, e é parte do sistema, apesar de ter toda essa questão de que é uma obra póstuma, é uma montagem de anotações, mas é uma obra muito interessante e é uma obra que ainda hoje, é importante destacar isso, ela é um lugar de debate, de disputa. Recentemente teve descobertas novas, a questão da estética, e tem todo um pessoal rediscutindo, relendo esses novos manuscritos. Então, assim, é uma área que no campo do hegeliano tem muita coisa para sair ainda. Tá bom? Esse é o título, como o professor Tassinari já colocou, esse é o título do capítulo 3 da minha dissertação. Eu resolvi escolher ele porque acho que é uma passagem, assim, uma seção melhor para tratar do texto, mas, obviamente, eu vou tratar outras coisas, vou explicar todo o caminho para até explicar essa parte do perecimento do perene. Para começar, eu vou mostrar aqui, basicamente, a estrutura geral do meu texto. Primeiro, eu vou falar do conceito da escultura em Hegel. E aí eu vou falar do tratamento da escultura, por que ela é a arte ideal do período clássico. Vou explicar essa separação daqui a pouquinho. O espírito grego, que faz parte para a compreensão. Depois, como é que essa escultura se desenvolveu, o ideal, os caráteres dessa escultura, os aspectos particulares e a individualidade. Para depois a gente chegar no outro caminho. Para isso, eu trago Hegel. Eu trago uma seção que é comum, que está na introdução da estética, que é um texto muito bom, muito agradável de ler. É o Hegel ali explicando de maneira, o Hegel professor, então ele explica de maneira muito didática, ele deixa muito claro ali as suas intenções. E aqui tem uma frase que foi a frase que me motivou lá, muito tempo atrás, na aula da professora Márcia, a gente estudando estética, e quando eu vi essa frase, assim, foi aquela coisa que mexeu comigo, que é esse estranhamento em direção do sensível. Mas eu vou ler toda a frase e vamos conversando. Entre os produtos da arte, o espírito somente tem a ver com o que lhe é próprio. No entanto, se as obras de arte não são pensamento e conceito, mas um desenvolvimento do conceito a partir de si mesmo, e aí vem o meu título da dissertação, a obra de arte é um estranhamento na direção do sensível. Então, a força do espírito pensante reside no fato de não apenas aprender a si mesmo em sua forma peculiar, como pensamento, mas se reconhecer igualmente em sua alienação, no sentimento e na sensibilidade, aprendendo assim ser outro, transformando o que é estranho em pensamento, e assim o reconduzindo de volta a si mesmo. Isso está na Estética 1, na introdução.
E esse conceito de arte, né, para mim, ele é básico assim, de todo o meu pensamento em cima da estética, principalmente da escultura, que é onde eu vou tratar. Que a obra de arte é estranhamento, essa expressão da ideia em forma material, em forma sensível. Um grande tema que eu quis ali atacar no texto é como é que, por meio da arte, a gente consegue dar materialidade a coisas que talvez não era tão claro no pensamento, né? E por que a arte é tão importante? E aí a gente tem que entrar dentro do sistema do Hegel para compreender o papel da arte, né? A arte, ela não está ali de barato, ela não é algo que o Hegel escolheu falar, vamos falar de arte agora. Não, ela faz parte do sistema hegeliano, e aí a gente precisa compreender né, esse geralzão do Hegel, para aí a gente conseguir entender como é que a arte se localiza ali. Primeiro, deixa eu só avançar aqui um pouquinho para a gente ver esse esquema. Então, a gente não sabe, né, que o Hegel trabalha a ideia de espírito, né, objetivo absoluto, e o espírito absoluto ele é composto em três. Então, nós temos arte, religião e filosofia. Tem um debate que uma série de pessoas falam se isso é por ordem ou não. Acho que não vem tanto ao caso assim. A gente pode fazer essas duas interpretações, de que uma interpretação mais moderna, de que filosofia, arte e religião é um ligado com o outro, sendo que não tem uma maior, e uma interpretação mais clássica, que obviamente a filosofia está acima, então você tem a arte, que serve para a religião, e depois a filosofia, que é o puro conceito, sendo o último estágio, ali, o momento de maior evolução do espírito absoluto. E dentro da arte, você vai ter uma divisão. Né? Você vai ter a arte simbólica, e aí a sua melhor representação é a arquitetura. Só que, obviamente, quando a gente fala dos períodos, são períodos históricos, é importante deixar isso claro. Quando a gente fala ali da arquitetura, obviamente tem arquitetura hoje. Né? Tem arquitetura na Idade Média, tem arquitetura na Grécia Antiga. Mas essa arquitetura que o Hegel está trazendo aqui é aquela arquitetura do período simbólico, que ele entende ali o período egípcio, o período persa, aonde a melhor forma de expressão artística daquele povo é a arquitetura. Por quê? Se nós analisamos o conceito de que a arte é ligada à religião, e aí a gente observa como é que esses povos expressam seus deuses, etc., talvez a expressão ali mais interessante, por assim dizer, seja a arquitetura, seja as pirâmides, seja os zigurates, seja toda essa manifestação dos povos ali que o Hegel entende por simbólico, né? O período clássico, que é o período grego, Hegel vai compreender que a escultura é a melhor representação. E isso nos chama atenção, porque, para quem gosta de Grécia, sempre vai trazer as tragédias, né? Como, né, a grande manifestação artística da Grécia, etc. Mas a escultura, ela consegue, de novo, expressar melhor os deuses. Porque aí a gente sempre tem que ligar. A arte que o Hegel está analisando é a arte ligada à religião. Tá? Então, não tem como a gente fugir disso. Hoje cabe outros tipos de debate sobre a arte, mas aqui o recorte é muito específico. É a arte como religião e religião para a filosofia. E a última, né, a romântica, que é a pintura, a música e a poesia. E vocês observam, ela tem um processo de desmaterialização artística, né? Ela vai ficando cada vez mais conceitual, né, e menos material, até chegar no ponto, né, que é poesia, que é por ideia, e aí já vira filosofia depois. E a arte romântica é ligada ao cristianismo, né, que, segundo Hegel, é uma religião revelada, uma religião em que Deus, né, se apresenta como tal, etc., e tem essa relação com o humano, que não é tanto nosso objeto assim, mas é sempre bom deixar claro, né, essa importância do cristianismo para a arte. Isso não quer dizer que o cristianismo é a melhor religião do mundo, não é o caso aqui. O caso aqui é compreender as formas de manifestação artísticas, né? Então, deixando isso claro, voltando para o conceito da escultura em Hegel, nas palavras do Hegel, a escultura aprende o milagre do espírito que se configura materialmente um objeto particular. Mais especificamente, quando se trata da escultura grega, e aí o principal recorte ali é século V a.C., na forma humana. Nesse milagre, tudo se passa como se o divino pudesse finalmente ter uma forma de representação específica, a qual revela aquilo que o sentimento consegue materializar sobre o plano espiritual, dando forma,
no sentido de forma específica, aos deuses. Então, por que a escultura grega? Se a gente observa, vamos pegar as culturas dos povos que vêm antes. O deus, ou ele tinha aquele formato, né, zoomórfico, humano, com animais, etc., ou era um formato determinado, ou nem tinha formato. Né? É muito comum você encontrar representações artísticas, como, por exemplo, né, dos povos persas, a Aura-Nazda, que é pura ideia, ou dos povos judaicos, né, que é esse Deus que não tem forma, etc. Então, esse Deus, com o formato no período simbólicos que nós temos, eles não é puramente, não tem a forma humana, né, que é a forma mais elevada, né, para o rei. Isso só vai ser possível na religião grega. E esses deuses antropomórficos, o que isso quer dizer? São deuses com formato humano, são deuses que têm aparência humana, e aí eu ouso dizer que não é só aparência, né, mas também características, ações, sentimentos muito próximos a nós. Então, esses deuses representam uma mudança, né, na forma de como os humanos concebem, né, como é que os homens concebem os seus deuses. E são deuses que, para além da aparência nossa, obviamente não é qualquer aparência, né, são deuses belos, são deuses esteticamente perfeitos, mas para além dessa aparência, ele tem sentimentos, eles têm particularidades, né, que são muito humanas. Isso se dá pela relação entre o poeta e esses deuses. A escrita, a gente vai ler a Teogomia, né, a história dos deuses contada por nós, humanos. Então, assim, é uma nova forma de relação, né, homens e religião, homens e a espiritualidade, homens e o divino. Voltando aqui novamente, então qual que é o objetivo da bela arte? Né? E aí eu trouxe uma citaçãozinha aqui de fora Hegel, foi o Danto, já estou tentando ter umazinha também, mas porque eu gosto do Danto, que é um cara que vai falar muito da estética, e aí o Danto tem um texto lindo, 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 né, que é o Que é Arte, e aí o Danto vai estabelecer uma série de diálogos, mas ele fala uma coisa que é muito interessante, né? O Danto coloca que a arte é a criação de um novo mundo. Ele fala assim, a criação de um mundo à parte, assim, ele dá um exemplo, é um F-dade, assim, você cria um novo plano para o mundo a partir da arte. Então, lendo aqui a nota primeiro, Danto entende que a arte é a criação de um mundo. Dizer o que é ou não arte no mundo contemporâneo não é atividade simples. Um caminho que podemos encontrar para ver algo como arte requer algo que o olho não pode repudiar, ou uma atmosfera da teoria artística, um conhecimento da história da arte, um mundo da arte. Então, nós temos todo um mundo próprio que é a arte. Então, quando a gente fala de estética, quando a gente fala de estética hegeliana, você tem que compreender que a gente não está falando de qualquer tipo de arte. E ainda tem uma outra questão, porque o Hegel, lá na introdução da estética, ele fala assim, olha, o que eu estou fazendo aqui não é só estética. E ele, obviamente, ele está referenciando a Baumgarten, né, aquela ideia de um estudo, né, dos fenômenos, da apreensão sensível dos fenômenos, etc. O que ele está falando aqui é o seguinte, o que eu quero propor é uma filosofia da bela arte. Então, tem uma diferença, uma estética. Aí ele fala, eu vou usar o termo estética porque eu estava de moda, e na época é o tema corrente. Mas o que eu proponho é maior. O que eu proponho aqui é uma filosofia da bela arte. Então, de novo, a gente volta, né? Qual é o objetivo dessa bela arte? E aí, voltando aqui para o texto, compreender que a bela arte está ligada à religião, não é nada surpreendente para quem estuda filosofia hegeliana, porque está dentro ali do espírito absoluto, arte, religião, filosofia. Isso ocorre porque, segundo Hegel, o objetivo da bela arte é a representação do divino. Então, eu quero destacar isso. O objetivo da arte é a representação do divino. Aí tem a galera que já leu outros textos e fala, mas e essa concepção do Hegel, que a arte acaba, né, guarda essa informação, mas ela acaba enquanto representação do divino. Naturalmente, existe hoje outras compreensões de arte, algumas dessas muito distantes de qualquer elemento religioso, mas não descarta a explicação hegeliana. Muito pelo contrário, as mudanças de objetivo e as novas formas de representação da arte contemporânea podem nos corroborar para perceber que a arte, como algo dialético, parte de um processo social, religioso e filosófico. Então, a arte ela não está dispersa, ela está conectada ao mundo, conectada ao pensamento, conectada ao espírito, conectada à filosofia. E quando
nós, né, mudamos, obviamente a arte muda, a filosofia muda, né, todas as concepções sociais mudam. Então, a arte é a ideia de aproximar-se, de compreender o divino. E aí tem mais uma passagem do Hegel, que é importante, que ele fala, né, a bela arte é, pois apenas nessa sua liberdade verdadeira arte leva a termo a sua mais alta tarefa, que se situa na mesma esfera da religião e da filosofia, tá, no espírito absoluto. E toma-se, apenas o modo de trazer a consciência, exprimir o divino, os interesses mais profundos da humanidade, as verdades mais abrangentes do espírito. Os povos depositaram nas obras de arte as suas intuições interiores e representações mais substanciais, sendo que para a compreensão e sabedoria da religião, a bela arte é muitas vezes a chave, e para muitos povos, inclusive, a única. E aí a gente não precisa ir muito longe assim, na história. Se a gente pega, né, tanto até trazendo aqui mais para nós, os nossos povos pré-colombianos, o que sobra desses povos muitas vezes é a arte. Então, tudo que nós temos de acesso para compreender, para a compreensão da história de um povo, é arte. A gente vai para os povos egípcios, tem pouquíssimo tempo, estou falando de 2 séculos aí, que nós conseguimos traduzir os hieroglifos. Então, tudo que nós tínhamos até muito pouco tempo atrás para compreender toda aquela cultura gigantesca era arte. Então, quando o Hegel fala, né, que para muitos povos a única chave que a gente tem de compreensão dele é a arte, não é um exagero. A arte é essa coisa, né? Ela permanece. E ela permanece de diversas formas e o seu próprio sentido também se modifica naquilo que permanece. Acho que essa talvez seja a grande maravilha que é isso da estética, né? Porque ela permite esses debates de interpretação de uma forma que poucas áreas, né, vão permitir. A escultura, sendo a realidade do clássico, porque ela é a melhor representação do período clássico, não tem simplesmente o objetivo de decoração, atual amador, pois ela é a efetivação da religião que expõe os deuses em sua forma material. E aí a gente tem que lembrar que esses deuses gregos, né, pela sua ali, cosmologia, eles não eram deuses cristãos, judaicos, oniscientes, onipresentes, onipotentes. Eles eram deuses que eles não estavam em todo lugar ao mesmo tempo. Então, eles tinham que estar, de alguma forma, representados para estar presente naquele espaço. Então, quando a escultura do Deus estava dentro de um templo, era o próprio Deus que estava ali, na concepção grega. Né? A gente pode pegar um exemplo assim, famoso, lá na história de Troia, né? Tem uma cena absurda que Cassandra sofre uma violência abusada por um dos soldados gregos, e ela se abraça, né, na estátua de Atenas, e depois a deusa se vinga, que olha, você cometeu uma violência absurda na minha frente. Então a escultura ali, ela tem uma função de trazer, né, esse Deus para a forma material. Não podemos compreender tal argumento fazendo uma leitura detida das lições de estética, onde encontramos a maneira pela qual Hegel analisa a escultura, explicitando que, de fato, ela é a melhor forma para efetivar a forma de arte clássica. Interessante observar que, conforme Hegel, a escultura é diferente da arquitetura por ser a forma material como expressão de espírito. Isto é, ao contrário da arquitetura, em que seus templos não trazem a divindade com uma forma específica, a escultura define o objeto a ser representado. A gente percebe na escultura, você tem ali o Deus na sua forma, né? Na arquitetura a gente vai ter uma pirâmide, a gente vai ter um templo, a gente vai ter a morada, né, na maioria dos casos, mas a gente não vai ter a representação do Deus especificamente ali. Então a arquitetura está um passo, né, antes nessa lógica, e a escultura consegue avançar trazendo Deus de forma material para nós. Aqui tem uma estátua lá do direito, todas as imagens que eu estou colocando aqui, elas são imagens que Hegel visitou, conhecia, né, seja em exposições em Berlim, ou exposições temporárias que foram para lá, algumas ele chegou até mesmo a tocar, e esse levantamento é feito a partir da obra do Holgate. Então, a forma pronta escultórica precisa ser clara para ser compreendida, pois o objetivo da arte clássica é trazer a presença dos deuses, e essa relação com o espiritual não pode ser feita de qualquer maneira. Hegel entende que a escultura, enquanto traz consigo uma série de aptidões tradicionais, busca representar a necessidade de representações fundamentais do povo
e também se adequa às necessidades vitais desse povo. Então, o objeto artístico é, por um lado, fruto do respeito e adoração para os deuses, por outro lado, a demonstração de opulência. E aí eu trago esses Zeus, né? Essa estátua se perdeu ao longo do tempo, os Zeus de Fídias, mas dizem que era um negócio gigante, feito com ouro, etc. Então, a escultura, ela, além de representar o Deus, além de expor a concepção que aquele povo tem daquela divindade, ela também é uma forma de representar o poderio desse povo, né? Pedras preciosas nos olhos, o cuidado do mármore, até o desenvolvimento técnico, né? Quem tinha o melhor escultor, quem conseguia representar melhor, decorar o mármore melhor. E se a gente observa as esculturas gregas, mas para a gente até as imagens melhores, a gente tem uma perfeição da técnica ali absurda, assim, é uma coisa que hoje a gente ainda se surpreende, né? 2.500 anos depois, a gente observa uma obra de Praxíteles, de Fídias, é algo ainda muito forte, algo muito bem feito, e algo que cria também um estilo. Né? A arquitetura grega, ela marca um estilo de arte que até hoje é seguido. Quando você olha e vê aquela escultura, você sabe, essa escultura aqui tem traço, estilo grego, por isso, para aquilo. Então, para Hegel, uma divindade é um ser que não está particularizado e encontra fora da mediação de espíritos. Esse é o conceito de Hegel de divindade. Tá? Isso significa que a divindade não é fruto da criatividade humana irrestrita, e sua aparência ou configuração imagética não são invenção exclusiva de um sujeito. Para os deuses puderem ser esculpidos e apresentados, deve ser o resultado da cultura e da formação de um povo. E isso aí a gente tem que entrar no espírito grego para falar melhor, mas a imagem dos deuses, Zeus, Poseidon, Atenas, são representações do próprio pensamento do povo. Né? Então você tem um processo ali sempre do escultor, do poeta, do artista ali circulando o tempo todo, e a partir disso configurando esses deuses. Então não é uma coisa arbitrária, não é só um deus que aparece ali, mas aquilo é resultado de anos e anos de evolução, de discussão de um povo. Então a forma humana é ideal porque para Hegel ela é a mais livre e mais bela. Então quando finalmente você tem um deus com formato, né, humano, com aparência, apesar da gente saber, né, que os deuses eram maiores, as representações, né, poéticas falam que os deuses eram gigantes, 3 metros de altura, eles envelheciam até um determinado período, depois eles conservavam-se belos para sempre, e você tem pouquíssimos deuses que não tinham essa beleza, né? O caso mais famoso é Hefestos. Hefestos é um deus que tem uma origem meio conturbada, mas dizem que ele é um deus torto de Hera, então ele era um deus que mancava, não era tão belo contra os outros, mas mesmo assim era um deus. Então, o objetivo da forma de arte escultórica é expor o espírito em sua individualidade, produzindo uma harmonia entre a forma humana e a divina. E esse processo de harmonização humana e divina não é dado de maneira simples. Para ocorrer, é necessário tirar tudo aquilo que é casual e imutável, nessa mesma forma, é necessário manter algo individual e equilibrar esses pontos. É a característica da boa escultura. Então, você retira os elementos acidentais. Isso na bela escultura grega, tá? Você retira esses elementos acidentais, você suaviza o rosto, traz traços, muda o ângulo, para você ter ali a forma humana, e é importante, claro, né, ela é uma idealização da perfeição. Então, quando a gente for ver o perfil grego, você vê que não faz nem sentido um humano daquele jeito, né? Mas é a ideia de trazer esse ser, né, de forma mais perfeita possível. E aí estão 2 exemplos aqui, uma escultura, né, de um Kouros, né, que é a primeira parte ali das esculturas gregas, a gente fala no século VI, e a observação importante o período de transição é rápido, né, de um século para o outro a diferença, e abaixo uma estátua que Zeus conhecia, que é o Apolo Tíber, que já tem toda essa perfeição da escultura grega, o traço, o detalhamento, o rosto, né, a boca. Então a gente percebe ali uma transição muito rápida, o cabelo, né, a perfeição do cabelo, a ideia de movimento. Então a escultura não é uma exclusiva da forma de arte clássica, né, a gente tem escultura até hoje, mas no período clássico ela tinha seu apogeu. A diferença da escultura da forma de arte clássica e da escultura da forma de arte simbólica é que no período clássico a escultura consegue equilibrar o particular e o subjetivo do objeto a ser tratado. Isso significa que a escultura da forma de arte clássica consegue representar a beleza e a perfeição do mundo natural, mas também pode expressar as emoções e os pensamentos dos artistas. E aí isso
sei que parece contraditória, expressar emoções, porque os deuses não têm que representar emoções, mas no sentido aqui é de representar a perfeição. É o artista que consegue expor, né, essa figura divina, esse Deus, de forma mais perfeita possível. E aí a gente chega no espírito grego. Por que é importante falar disso? Isso está mais na filosofia da história. Porque para compreender a arte do período clássico, a forma de arte do período clássico, é preciso compreender o povo que estava ali por trás. E para isso a gente tem que ir lá, né, avançar para o espírito grego. Então Hegel compreende o espírito grego como o período de conhecimento do homem que no momento em que se conhecia, liberta-se da ligação com aquilo que é natureza pura. E aí a gente pode pensar até na própria filosofia, né? A filosofia grega, ela é o primeiro momento ali de compreensão dos fenômenos naturais, né? A gente pega ali os pré-socráticos, os primeiros estudiosos vão estudar físics, né? Eles vão estudar os fenômenos da natureza, a famosa questão de Tales, né? Olha, vai ter um eclipse, tudo é água, né? Você vai ter toda uma discussão dos elementos naturais. Então você percebe que o espírito grego, né? Ele está em todo momento o grego se individualizar, ressaltando que o conhecer de si é também o conhecer do todo. Assim, é essa coletividade do conhecer que constrói o espírito grego. Ou, nas palavras de Hegel, a Grécia é o substancial que é ao mesmo tempo individual. A espiritualidade grega é uma natureza transformada em espiritualidade, em que, saindo daquilo que é somente natural, apresenta uma sociedade em que a sua religião tem a forma humana como um dos pontos principais. E aí a gente tem que lembrar, né, a grande frase do tempo de Apolo: conheça-te a ti mesmo. Então, essa ideia do conhecimento, da filosofia, desse mundo grego, né, que vai fazer toda uma particularidade para ser possível ter esse tipo de arte, né? Então, a arte grega, a bela arte grega, ela não está separada do mundo, não está separada da filosofia, muito pelo contrário, né? É todo uma forma, uma arquitetura ali, uma possibilidade que faz com que a arte seja, né, o que ela é. O espírito grego é o escultor remodelador, e está, esse é o Hegel, tá, gente? E está consciente de sua liberdade em suas criações, pois ele é seu criador e elas são a pretensa obra humana. Porém, essas criações não são apenas isso, são a eterna verdade, os poderes do espírito em si e por si, e não criados como tal pelo homem. Ele tem respeito e veneração por instituições e imagens, por esse Zeus no Olimpo, por essa Palas, Atenas, na Acrópole, da mesma maneira que pelas leis do Estado e pelos costumes. Mas ele, o homem, é o outro conceito de todas as coisas. O seio que as amamenta, o espiritual que se faz crescer e elevar-se. Isso é na filosofia da história. E é interessante a gente pensar, por exemplo, no Sócrates, né? Quando a gente vai ler ali a Apologia a Sócrates, Sócrates poderia fugir, né, da condenação injusta, e ele fica. Ele fica por quê? Pelo esse respeito às leis do Estado, pelos costumes. Ele sabe, não, tudo bem, estou condenado, tem uma lei que eu defendo. E é parte do processo. Então, esse espírito grego, né, ele está em tudo. E essa ideia do escultor remodelador é muito interessante, porque o Hegel fala assim, né, primeiro esses corpos gregos se fazem escultural, se concebem escultura. Né? Olha que interessante, a ideia do corpo, da perfeição, né, da ideia do atletismo, e esse corpo ali, né, esteticamente bonito, ele é passado depois para a arte, né? Obviamente ainda mais elevado para fazer a representação dos deuses. E aí o Hegel tem essa palavra, esse termo que eu gosto muito, né, que é o perfume da vivificação, que é essa ideia de transformar o mármore não mais em simplesmente uma rocha metamórfica, etc., mas em arte, em Deus. A gente, quando olha para uma escultura, a gente não vai ficar lá fazendo Aristóteles pensando na causa material, né, que é importantíssimo, mas a gente olha primeiro e pensa, nossa, que escultura bonita. Aí depois a gente pode fazer essas análises mais profundas, mas a nossa primeira, né, nosso primeiro impacto ali é ver o que está ali, né, a causa final, né, esse Deus esculpido, essa beleza, essa perfeição ali. Então, expressar o divino resulta em uma dualidade na arte. Se, por um lado, ele adquire uma natureza convencional, no sentido que é exposto, e uma representação do Deus,
enquanto, por outro lado, mantém-se estático. Então, ele é o Deus Todo-Poderoso que está fixo. E essa característica já foi observada por Hegel no Antigo Egito, mas também se manifesta em algumas expressões artísticas da Grécia e do cristianismo arcaico. Os artistas eram obrigados a seguir formas pré-estabelecidas e repetir padrões, havendo pouco espaço para essa genialidade. No entanto, a forma de arte clássica possibilitou a verdadeira transição para o despertar da beleza artística, a qual ocorria quando o artista conquista a liberdade de expressar sua própria ideia de maneira livre. E nesse momento que a genialidade criativa se funde à obra, concedendo-lhe vitalidade e originalidade. E aí é tão interessante que a gente pega ali o Fídias, ou a escola de Fídias, você sabe, pela escultura que ali ela é de tal período de tal artista. Então, elas não são iguais, que eu boto naquele exemplo do Couros, que eu trouxe ali mais cedo, ou da Coreia, exemplo feminino. É muito difícil falar quem esculpiu, de onde veio, porque é meio tudo igual. E aqui não, o auge ali no século V, tal, você vai ter uma vitalidade, né, ou, usando o termo, né, uma vivificação. E aí o ideal escultório, a gente divide em 3 partes. Primeiro, o caráter universal da forma. A escultura tem que ter um caráter que você olha para ela e fala, tá, isso aqui é um cavalo, isso aqui é um deus, etc. Só que para isso você precisa fazer, né, esse conceito que eu gosto muito, nessa interpenetração, ou penetrar entre o natural, né, e o espiritual. Então é fundir a forma do espírito no objeto natural, é você retirar daquele somente que é natureza e deixar aquilo ali com essa aparência do Deus. Então, no primeiro momento, o penetrar nos chama a atenção no sentido que o escultor consegue uma integração total entre forma a ser esculpida e a matéria-prima, interpenetrando o natural e vivificando a obra. O segundo, né, é os aspectos particulares da forma escultórica, o perfil grego, que eu vou falar daqui a pouco. E o terceiro, a individualidade das formas, ideias e seus atributos, que é um negócio curioso, porque alguns deuses se parecem, né? Tanto pela própria ideia da mitologia, ser irmão, etc. Então, eles tinham que ter elementos ou atributos para que diferenciasse uma águia, uma representação de água, no caso de Poseidon, ou de um cavalo também, que seria. Então, você vai ter ali alguns elementos, alguns atributos para representar, né, a diferença entre essas divindades. Então, como o objeto esculpido arrisca se tornar redundante em sua forma, resultando em dificuldade futura para identificar o que a escultura representa, a exposição de uma forma escultórica ideal exige muito do escultor para especificar da aparência ideal ao objeto representado. E aí chegamos aqui ao perfil grego. Eu quero chamar a atenção aqui para algumas coisas no perfil grego. Eu acho que o primeiro ponto, né, é o nariz, né? A gente tem aqui essa linha do rosto, da testa, percebe que nenhum humano é assim, né? A ideia da boca, ela está entreaberta, ela não é aberta demais a ponto de mostrar os dentes, nem fechada demais a ponto de esconder. Então você tem ali uma perfeição. Os olhos, que é uma discussão complexa, porque com o tempo se descobriu que esses olhos tinham pedras preciosas, eles tinham ornamento. Tem ideia então desses deuses cegos, mas na verdade então, eles tinham olho. Mas é um olhar ali do nada, né? Aquele olhar blasé, né? Por assim dizer. Então, você tem toda uma idealização da forma humana. Então, o perfil grego é a beleza realizada em si e para si. Ou seja, o belo por meio da arte escultórica é efetivado como potência e realização, levando a forma natural a outro plano, retirando-se dele ocidental, mas em simultâneo afastando-se de uma ideia de padronização e da finalidade simples. No perfil grego, retira-se o ocidental e não aquilo que caracteriza a forma humana. Apesar dos traços serem superdimensionados, valorizados, como a linha de expressão da testa e do nariz, são extremamente alinhados. Então, a ideia de você, né, idealizar para deixar aquilo, né, com mais formato de Deus ainda, aquela coisa, não um mero humano ali representado. E aí, a gente chega na segunda parte da apresentação, que é o sinal, né, do fim dos deuses por meio da arte. E aqui eu começo a me aproximar do meu objeto. E qual é? É explicar que a escultura ela já dava indícios, né, da decadência desses deuses. Não porque tinha uma escultura de um deus decaindo, etc., mas na própria concepção da escultura. Então a gente vai ter o germe do início, o surgimento, os deuses da mitologia, e essa tristeza, né, do imortal que se faz material. O Hegel fala muito dessa
que os deuses tinham um ar triste, uma forma de tristeza. Então, primeiro ponto, cito Hegel, os deuses clássicos têm em si mesmo o germe de seu declínio. E, por conseguinte, quando a deficiência que neles se encontra vem à consciência, por meio da formação da arte mesma, também dirigem para si mesmo a dissolução do ideal clássico. Essa frase é muito boa e muito forte, né? Os deuses têm em si mesmo o germe de seu declínio. E aí a gente tem que aprofundar a mitologia para compreender. Mas se a gente observa, até as próprias narrativas já davam indício para nós. E aí, quando esse Deus se faz material, né? Quando a arte expõe também que ele está ali, no formato humano. Por mais que seja formato humano idealizado, ele está ali com o nosso formato. Então, considerando os deuses do Olimpo, essa afirmação de que eles teriam em sua origem o germe de seu próprio fim, parece contraditória, né? E extremamente se produz porque, em geral, a definição daquilo que é divino está ligada a um conceito de infinitude. E, deste modo, perecer é, no mínimo, estranho aos deuses, né? E, então, um ponto que eu levanto, de uma diferenciação, né, entre imortalidade e eternidade, no que nos deuses dá para ver muito bem. Que é a diferença básica entre eterno e imortal, se a gente fosse, né, falar assim, sair perguntando para o povo? A gente fala, o eterno é aquilo que sempre existiu. Ok. Se a gente vai na mitologia judaica cristã, não tem um momento de surgimento de Deus. Você vai ler o Santo Agostinho, né, pergunta o que Deus fazia antes do tempo, e fala, não, Deus fazia nada, porque Deus estava lá, porque Deus é Deus, etc. Mas na mitologia grega, não. Né? Os deuses, eles são cíclicos. Você vai ter os primeiros deuses telúricos, etc., que vão surgir, né, de uma conformação ali do nada, do caos, etc. Aí esses deuses depois vão brigar, né, com os titânicos, que é o segundo período ali. Então você vai ter uma treta ali entre, né, os titãs e esses deuses mais antigos, que vai produzir uma terceira geração de deuses ali, que são os deuses do Olimpo. E esse Deus tem data de nascimento, né, por assim dizer, tem um momento ali, tem mitologia, tem história, e esse Deus vai enfrentar, né, o Deus enfrenta seu pai, né, Cronos, Mato, e torna-se imortal, etc. Então, você tem todo um momento ali de fases de nascimento. Né? Se por um lado os deuses, quanto seres mitológicos, são imortais, mas não são eternos, o que se justifica por uma questão de coerência lógica, a mitologia, né? Considerando que essa divindade tem um momento de nascimento no contexto de narrativas mitológicas. Claro que só o fato de nascer não garante materialidade para ninguém. Né? Todo mundo aqui nasceu, a gente é imortal. A questão é que na mitologia os filhos de Deus são imortais. Logo, não existe desde sempre, tiveram outro antes. Por outro lado, quando analisamos artisticamente, recompreende que os deuses como eternos, uma vez que a forma plástica exposta na arte tem uma dimensão atemporal e perdura através das representações artísticas. E aí, para entender isso, tem que ir lá no surgimento desses deuses. Né? A mitologia é algo muito comum para a maioria de nós, né? A gente vê ali desde de jovem, então é algo que nos fascina muito, é algo que hoje é fruto de debate, tem filme, tem uma série de coisas que vai trazer. E tem muito detalhezinho que a gente às vezes se perde na mitologia, que diz muito para nós. Obviamente, cobrar coerência de mitologia é difícil, porque é mito, né? O mito não tem que ter caráter de verdade, a gente bem sabe disso. Mas existem algumas partes ali que a gente vê que, opa, esse Deus já dava indício. Um exemplo, né, Zeus, quando ele vai ter nessa primeira esposa, acho que é Tétis, ele faz ela virar água porque ele recebe uma profecia falando, olha, se você tiver um filho com essa pessoa aí, vai nascer um negócio que vai te derrubar, cara. Então você tem que dar um jeito. Então, assim, os deuses também estão submetidos a alguma forma de destino. Os deuses, quando descumpriam uma promessa, eles eram exilados. Eles iam para o Tártaro. Então, assim, você tinha Deus submetido a uma outra potência. A gente pode entender isso como um mistério, ou como qualquer outra coisa. Então, eles eram deuses, todos poderosos, mas que tinha medo de que fossem substituídos, como eles substituíram seu pai. Tinham medo de acontecer algo com eles, fora daquilo que eles sabiam. Obviamente, isso não está na esfera humana, a gente aqui é só mortal, mas dentro da esfera mitológica tem todo esse problema. Então, a deficiência do divino, isso é, o fato dos deuses perecerem, de alguma forma não é nada óbvio.
Naturalmente, a mitologia já indica algumas contradições nos deuses, e posteriormente as tragédias expõem a decadência da sociedade grega. Entretanto, o perecimento era claro no primeiro momento. Assim como ao vivenciarmos os momentos históricos, só podemos compreender a totalidade dos fatos com o distanciamento do ocorrido, porque a história leva tempo para ser compreendida. É aquela coisa, fazendo uma lembrança assim, do Érico Rubensbal, historiador, que ele fala que a única coisa que o historiador prevê é uma corrida de cavalo que já terminou. Então, assim, o historiador ele não faz história do tempo presente, é muito difícil, isso é jornalismo. Então, tem coisas que acontecem num determinado tempo histórico que você precisa de distanciamento para entender. Então, quando a gente vê as tragédias de hoje, a gente fala, pô, olha que massa, os caras estavam refletindo sobre a decadência da tal. Mas será que para um grego do século V era isso mesmo? Tem todo um problema por trás. Então, desse modo, podemos perceber que para Hegel, a arte não pode revelar as deficiências do ideal clássico da escultura, o que possibilita compreender a solução desse ideal, sendo que o princípio, a arte pode, tá? Só para deixar claro, a arte pode revelar, sendo que o princípio da escultura clássica é a individualidade espiritual, ou seja, a configuração do divino em uma personalidade específica, ao qual encontra sua expressão adequada na existência corporal exterior, né? A obra de arte ela tem que ser exterior, ela tem que ser visível, e no caso da escultura tem que ser corpórea, né? A gênese do Deus clássica é para Hegel a combinação de vários elementos, os quais possibilitaram o surgimento dessa nova configuração divina. Em primeiro lugar, é necessário ponderar o enfraquecimento das potências naturais, enquanto temos a substituição daquilo que representa uma natureza divinizada e o divino como fruto do espírito humano. Então, primeiro, você vai ter a substituição ali da Gaia, tempo, etc., daquilo que é puramente natural, por deuses com aparência humana e que manipulam elementos naturais. Né? Zeus não é o raio, ele manipula o raio. Poseidon não é o mar, ele manipula o mar. Em segundo lugar, temos a universalização da relação com as individualidades. A nova formação religiosa do período clássico estabelece uma certa padronização na forma dos deuses, bem como a maneira de cultuá-los. Então, os deuses disputavam, né? Essa cidade aqui vai ser minha, essa vai ser minha. Então, a cidade que tinha um templo para Atenas vai ter tal estrutura, vai ter tal escultura, vai ter tal rito. Assim, ao observarmos Deus no período clássico, em algumas representações, eles não tinham nem a sua forma conhecida. Além disso, em alguns casos, a universalização de sua aparência era perpassada pela mescla de elementos naturais. E, em terceiro lugar, é necessário considerar a interpenetração, nessa mistura do natural e espiritual, do espiritual na natureza e desta no espiritual. Existe, ao mesmo tempo, essa substituição da religiosidade natural por uma religiosidade mais espiritual, no sentido da representação dos homens. Então, você deixa ali de venerar a natureza de uma forma, do sol, né, os egípcios, o vento, etc., para venerar Deus com formato humano. Isso não quer dizer que os elementos naturais perderam. A gente tem que lembrar que os rios na Grécia não eram entidades, né? Que os ventos eram entidades. Então, os elementos da natureza eles ainda continuam, então tem uma substituição completa, mas quem está acima de toda essa esfera é os deuses do Olimpo, que tem formato humano. Então, a religião, né, ela está ali também apresentando, ela está representando esse domínio, né, dos homens sobre a natureza. Esse domínio, essa tentativa, né, a gente não domina até hoje, mas provavelmente nunca vai dominar, mas essa tentativa do homem demonstrar sua superioridade, esse rompimento com puramente natural e ir para algo, né, nas palavras de Hegel, espiritual, o fim dos deuses. Os deuses acabam lentamente, dia após dia, na existência esquecida pelos seus fiéis, os quais substituíram a sua beleza antropomórfica por algo mais humano, a saber, a interioridade do sentimento com o cristianismo. Então, assim, os deuses ali, eles eram formato humano, sentimentos humanos, mas ainda não era humano o suficiente, ou era humano demais. A gente vai explicar isso daqui a pouco. E aí, a próxima manifestação religiosa é o cristianismo, que aí pega um Deus, carnaliza ele, né, faz o verbo, se torna carne, manda para a terra em formato humano, tamanho humano, com dores humanas, com morte, assim como o humano, mas por ser Deus ressuscita. Então é um Deus mais humanizado ainda. A tristeza do Deus eterno é produzida pela melancolia perpetuada por meio da escultura, deslumbrando de maneira inerte o seu fim enquanto espiritualidade reinante,
a exemplo de uma estrela que está explodindo lentamente fora dos tempos. Assim, os deuses presenciaram o desenvolvimento do germe de sua ruína. A escultura em plasticidade para Hegel expõe mais que a beleza. Ela consegue exteriorizar o negativo dos deuses, um repouso melancólico, o qual pode expressar o momento negativo do espírito contra as particularidades apenas naquela seriedade da tristeza. Que é o que a gente vê hoje. Você vai no Museu Britânico, tem lá uma escultura de um deus, mas não tem um altar, né? Então, se esse deus representa essa escultura representa a materialidade desse deus, esse deus está até hoje material para a gente, ninguém mais venera ele, né? É a ideia da tristeza, é o deus que vê a sua decadência acontecendo, né, frente aos seus olhos e está ali parado, só observando. O perecimento do perene, ou como os deuses eternos morrem, que é a terceira parte da nossa apresentação e última, tá? Então, aqui a gente vai falar da religião da arte, que é uma seção da fenomenologia, uma seção muito, muito boa, muito interessante, mas como fenomenologia muito difícil, né? Como tudo ali. A dissolução da arte clássica parece demais humana, veja bem, a carência de uma subjetividade, a dissolução da arte clássica mesmo, e o fim, né, desses deuses. A religião da arte. Essa aqui, né, é Seleno e Dionísio e tal, e é uma estátua muito bonita, né, que é um fauno olhando ali, o bebê Deus, etc. Tem todo um trabalho de musculatura, de cuidado, de olhar, até mesmo de representar ali um sentimento no meio dessa escultura. A religião para grego, a religião para Hegel divide-se em 3 grandes momentos. Religião natural, a gente está do começo da nossa apresentação, essa religião da arte, que a gente está falando, e a religião manifestada ou revelada, que é o cristianismo. Então, a primeira religião, que é a natural, ligada ao período simbólico, podemos fazer essa ligação, é uma religião que vai entender o sol, a luz, etc. A segunda, que é a que nos interessa, é a religião que para de trazer esses deuses puramente naturais de uma forma artística. E a terceira, o cristianismo, no qual esse Deus se revela, se manifesta. Então, o processo de desenvolvimento da religião, assim como o processo de desenvolvimento do espírito, possui diversas etapas. Hegel compreende que existe uma superação das formas híbridas entre homens e animais até a religião chegar num Deus com formato humano. Nesse momento de superação do animal pelo espiritual, uma figura central é o artesão. Tem uma diferença entre artista e artesão, algo que dá um grande debate, mas muito meu objetivo aqui. Enquanto tudo que se passa como se o trabalhador da arte fosse a ligação entre o natural e a configuração artística. Hegel entende que essa obra do espírito ainda não sabe qual é o conteúdo efetivamente, mas sabe que não é um produto da natureza em si. O artesão aproxima a natureza do universal do pensamento, manipulando o formato natural, dando aparência de obra do espírito natural. Assim, o artesão emerge como uma figura central nesse processo de transformação da natureza em arte, mudando a religião natural para a religião da arte. Então, a mudança de artesão para artista é de suma importância para a religião da arte. O artesão para Hegel desenvolve tão profundamente sua técnica que alcança uma nova consciência do objeto artístico, ou melhor dizendo, uma autoconsciência, que é a junção da consciência do artesão com o fruto do seu produto. E esse refinamento e manifestação do artesão para Hegel eleva essa figura a uma categoria de artista. Hegel define a religião dos gregos como a do artista, e essa visão destaca a profunda conexão entre arte e religião na Grécia Antiga. Vou fazer uma pausa aqui para explicar, né? Do lado a gente tem ali o famoso, né, representação de Édipo, e Édipo é aquela coisa do homem se conhecendo, né? O decifra-me, eu te devoro, e ele decifra, mas ele se conhece, mas ele não sabe, né? Ele se conhece tanto, mas ao mesmo tempo ele é o cego, né? Até o final até fica cego. Então, assim, essa contradição, né, dos gregos, né? Do mais sábio não percebe o mais óbvio. Né? Então, a religião da Grécia Antiga, onde os artistas, por meio de suas criações, materializaram e expressaram a divindade, incorporando-se no mundo cultural e social. Nesse sentido, cito Thibaut, um livro muito bom, Hegel, a Tragédia. A religião dos gregos será a dos artistas que, por sua obra de arte, representam a divindade como a sua própria obra, como a sua própria substância, como a substância de seu mundo e de sua cidade. Um dos momentos da arte clássica se encontra na tragédia, que traz o homem, né, o Édipo, e seus conflitos entre si e às vezes com os deuses.
Além disso, as tragédias mostram que o excesso e a falta de justiça provocam grandes problemas, sendo que a tragédia contém o intérprete que representa o herói, mas submetido a momentos não tão gloriosos, além de incluir o coro, qual representa a voz e poderia do povo. Mas isso aqui já é o finalzinho ali, né, do período clássico, e a tragédia, quando a gente pega ali e vai compreender as relações, tem ali é sempre relação de conflito, né, sempre tem a mesma estrutura, e aí a gente tem que lembrar, né, da famosa frase que eu já falei, do conheça-te a ti mesmo, mas do outro lado tinha outra frase, né, no famoso templo de Delfos, que estava escrito lá, né, nada em demasia. Então, assim, esse equilíbrio, né, essa ideia do patos, essa ideia da híbris grega, esse sentimento tem que ser equilibrado. Então, a tragédia é sempre esses excessos, né, mas isso já é o último momento ali que o Hegel vai falando da decadência, até acabar, em sátira, etc. A progressão da religião da arte leva ao declínio da importância da escultura e da epopeia, por fim, até mesmo da tragédia. Hegel aponta que a religião da arte atinge seu ápice e retorna completamente para dentro de si. Surge, então, uma questão integrante. Se a escultura, como forma de arte ideal clássico, expressa somente o exterior, não possui uma verdadeira interioridade, os deuses também carecem dessa profundidade? Então, nessa perspectiva, ele nos eleva a compreender que a queda dos deuses não é apenas retratada nas tragédias, que reflete a decadência da sociedade, pois a própria escultura já denunciava, né, a falta de interioridade divina. E aí vem uma das passagens mais bonitas assim, que eu gosto da fenomenologia. Não sei se está conseguindo ler todo mundo, mas eu vou ler devagarzinho, que é importante. As estátuas são agora cadáveres, cuja alma vivificante escapou. Como os hinos são palavras cuja fé escapou. As mesas dos deuses ficaram sem comida e bebidas espirituais, e de seus jogos e festas já não retorna a consciência sua unidade jubilosa com a essência. Falta a obra das musas a força do espírito, e esse espírito para o qual, do esgotamento dos deuses e dos homens, surge a certeza de si mesmo. Só agora, o que são para nós? Belos frutos caídos da árvore, de um destino amigo nos estende, como uma donzela que oferece frutos. Não há vida efetiva de um ser aí, nem a árvore que os carregou, nem a terra e os elementos que constituíram sua substância, nem o clima que constituía sua determinidade, nem a alternância das estações que presidiu o processo do vir a ser. Assim, o destino nos entrega, com as suas obras daquela arte, não o seu mundo, nem a primavera, o verão da vida ética, em que elas florescem e amadureceram, mas somente a recordação velada dessa efetividade. Continuando, então Hegel trabalha na seção A Dissolução dos Deuses por meio do seu antropomorfismo, né? Alguns pontos que nos ajudam a compreender o processo de decadência dos deuses. E a estrutura do pensamento de Hegel passa pelos seguintes pontos. Primeiro, essa carência de subjetividade do interior. Segundo, a transição para o âmbito cristão, e aí, né, ele vai falar da arte cristã, essa ideia, e por fim a dissolução da arte clássica em seu próprio âmbito. Então, o primeiro ponto a ser considerado diz respeito à carência dessa subjetividade. Embora os deuses possuem a forma humana, isso não implica que eles pensem como seres humanos. Sua forma é humana e meramente uma aparência imediata desprovida de uma verdadeira interioridade. A dualidade presente na escultura, ao mesmo tempo em que ela revela a divindade e carrega a mortalidade do corpo, reflete a complexidade da expressão artística e sua tentativa de capturar a essência divina em uma forma física. A escultura, ao representar os deuses e sua divindade, expõe a dualidade da existência humana e divina, onde a busca pelo transcendente se mistura com a consciência da efemeridade da vida. Hegel argumenta que os deuses gregos tinham como seu conteúdo as substâncias da vida e do agir efetivo humano. Então ele compreende que os deuses gregos eram representações idealizadas das substâncias da vida e do agir humano. São ligados ao mundo prosaico que envolve-se frequentemente nas querelas humanas. Só a gente lembrar da Guerra de Troia, que é uma guerra feita pelos deuses, provocada por Zeus, em que os deuses interferem diretamente o tempo todo. E apesar de sua aparência idealizada, ainda não alcança a verdadeira infinitude e a subjetividade humana plenamente desenvolvida. Os deuses gregos eram retratados como seres humanos, mas em uma forma idealizada. Compreendendo que a função do Estado e dessa cidadania grega não era descolar dos deuses, afinal Zeus era aparentemente o líder dos deuses, libertando os outros deuses do puro domínio da natureza, de Cronos,
Essa divindade representa perfeitamente a sociedade daquele período, tanto seus líderes despóticos quanto os mais democráticos, que a gente sabe que democracia na Grécia é um problema, mas naquele sentido ali. E deste modo, o conteúdo divino não é descolado da realidade. A questão é como o período clássico entra em dissolução por meio de suas próprias contradições. E aí essa foto aqui é daquela famosa, né, sátira, as nuvens, né, que zoa Sócrates, etc., que é o último momento ali, né, desse período clássico, que a coisa se escamba para piada, né. Hegel acredita que o indivíduo na Grécia Antiga também buscava sua própria ideia de liberdade para além do domínio do Estado. Isso criou uma oposição entre o interior subjetivo e o modo da realidade exterior, resolvida na arte por meio da sátira. Desse modo, cito Hegel, o espírito da transição repousa, por isso, primeiramente na cisão geral entre o espiritual autônomo por si mesmo e a essência exterior. Esse confronto marcou o fim da bela cidade grega, pois o Estado se tornou um sinal de corrupção e a bela vivência caiu no ridículo. E aí, nessa última sessão, o fim previsto, o meio incerto e o passado significativo. Então, a escultura já dava sinais desse decaimento, desse fim, né, do perecimento, né, do perene desses deuses, daquilo que dura muito. O processo aí no século V, VI, né, dessa transição dos deuses helenos, os deuses romanos, né, são os mesmos deuses gregos, só com o nome de planeta, etc. Então, assim, você vai ter um meio ali, e depois a gente hoje olha, né, para esse passado, entende tudo aquilo que aconteceu, mas olhando de hoje, né. O perecimento de Deus deu durante um longo processo de mudança dos fiéis, à medida que novas manifestações religiosas foram surgindo, sendo consideradas mais adequadas para a sua época. Os deuses, nesse contexto, são recortados como representantes de uma era em que a beleza desempenhava um papel fundamental na concepção da divindade, e a interação entre seres imortais e mortais existiam para o deleite de seres eternos, não com o propósito de redimir alguém do pecado, né? Então, quando algum deus, né, Zeus e seus comportamentos não republicanos com os mortais, era para ele se divertir, né? Ele se apaixonava, etc., fazia suas presepadas. O Deus cristão, ele vem aqui para redimir a gente do pecado inicial, etc. Então, ele não é um Deus que vem aqui para, né, fazer festa. Ele vem aqui para, sei lá, salvar a gente alguma coisa. Então, segundo Hegel, a união entre conteúdo e a forma é o cerne da arte. E nesse ponto, que percebemos as fragilidades e problemas emergidos no conteúdo da forma de arte clássica. Assim, a arte clássica da Grécia se apresenta como uma expressão da busca pela essência. Contudo, essa busca é constantemente frustrada. Os deuses gregos são exemplares, mas também possuem suas imperfeições. São imortais, porém finitos. Sublimes, mas ao mesmo tempo ridículos. Porém, se essa ambiguidade que confere à arte grega clássica sua fascinação, pois ela nos confronta com a nossa própria condição humana, revelando que somos seres tanto perfeitos quanto imperfeitos, eternos e finitos, ao mesmo tempo sublimes e ridículos. E aí vem o título, né, dessa sessão, né, o perecimento daquilo que dura muito, né, aos deuses eternos, mas que com o tempo perecem. E para finalizar, é curioso que o final do mundo grego clássico engendra um grande debate sobre a liberdade do indivíduo e a vida do Estado, que podemos perceber no julgamento de Sócrates na famosa tragédia Antígona. Nesse sentido, recorrendo a uma pequena passagem de Sartre, seu livro As Moscas, podemos refletir que, quando a liberdade explode na alma do homem, os deuses perdem todo o poder sobre ele. Passa então a ser uma coisa puramente humana, e só outros homens podem matá-lo ou deixá-lo viver. E a escultura dos deuses gregos, não sendo mais um sinal de poder, expõe um grande problema para a própria existência desses deuses. Isso porque, para Hegel, a arte dos gregos não é, pois, meramente um adorno, mas uma necessidade viva. E assim, entendemos que os deuses viviam quando são expressos de maneira artística, e a arte sendo um veículo que legitima a sua existência. Então, podemos pensar que a arte como fonte da vida, e por consequência, quando essa deixa de expressar a representação desses deuses, se torna o fundamento do perecimento. Em outras palavras, os deuses gregos existem quando são representados na arte, e deixam de existir quando a produção artística cessa. A arte é o meio através do qual os deuses expressam sua essência, tornando esses deuses reais e significativos. E aí, encerrando, a escultura pode ser considerada expressão da limitação dos deuses gregos,
Deus, como espelho de uma sociedade, são repletos de contradições que temem de algum modo o seu fim. O perecimento do perene é expresso na eternidade do mármore, do bronze e de outros materiais esculpidos, aos quais apresenta o eterno, porém, em contrapartida, expõe esse divino limitado ao material. Assim, os seres eternos pereceram na eternidade das belas formas, cujo seu conteúdo é limitado. E essa aí é a estátua de Zeus de Dresde, uma estátua que Hegel conhecia bem. Esse processo de decadência eloquente, expresso na escultura, revela a inevitável fragilidade da supremacia divina diante das mudanças inexoráveis do tempo e da evolução da crença humana. A escultura dos deuses, com sua magnificência esculpida em mármore e bronze, captura um momento fugaz da eternidade, congelando o Deus em uma forma temporal. No entanto, essa imortalização artística também atua como um lembrete silencioso de que, apesar de sua aparência imutável, os deuses estão inexoravelmente ligados à finitude do mundo humano. Bom, essas são minhas referências, né, os livros do Hegel, e aqui os demais autores que eu pesquisei. Queria agradecer muito, né, a oportunidade de apresentar e vamos para o debate. Muito obrigado. Parabéns, Ednei. Bom, eu vou abrir, então, quem quiser fazer perguntas. Quem gostaria? Washington. Opa, já posso falar já? Pode, por favor. Gente, boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está aqui com a gente. Ednei, eu gostei muito da sua apresentação, tá? Excelente. Você demonstra bastante erudição, né? Profundidade, uma capacidade também muito grande, né, de trazer exemplos, né, de ilustrar a sua fala, e uma apresentação muito bem organizada, né, e uma discussão bastante fecunda, né. Eu tenho duas questões, né, para te formular. E a primeira, ela diz respeito à questão do conceito de espiritualidade, né. Para mim ainda é uma questão ainda, né, que eu não tenho como resolvida, né, um problema ainda, que é essa noção de espiritualidade, que ela não aparece, ela não parece ser, digamos assim, algo que se identifique, né, pura e simplesmente com a noção de espírito, mas parece que ela é uma espécie de desdobramento, né, da noção de espírito. Não sei, né, na verdade, como eu disse, eu não tenho claro para mim, mas ela aparece algumas vezes, né, na estética, né, de forma bastante, muito constante, né, Geistigkeit, né, é o termo. E aí você, em um determinado momento da sua fala, você aproximou essa noção, a própria noção de religiosidade, né, como sendo quase que um sinônimo, né? E normalmente a gente também fala, né, desse termo, né, justamente nesse esforço, né, humano de encontrar aí o divino, né? Isso a gente usa, né, na nossa linguagem comum, digamos, né? E aí parece um pouco, né, que essa questão de espiritualidade parece que ela está indo mais ou menos nessa direção, assim, pelo menos se aproximaria, né, dessa questão, dessa busca, né, pelo divino na esfera da arte, né? E aí a capacidade da arte, né, de apontar para isso, né? Então, eu queria saber, assim, como é que você vê esse conceito, se você, na verdade, né, aproxima essa noção de Geistigkeit, espiritualidade, a noção de religião, de religiosidade, ou desse esforço humano, né, de contato com o divino, ou se ele seria, né, ou qual seria, né, na verdade, o modo como você opera com esse conceito, né? Então, essa seria uma primeira pergunta.
né? Porque para mim realmente não é muito claro, né? Parece que há uma especificidade desse termo, né? E talvez seja justamente na direção que você aponta, pelo menos em uma das falas que você fez, né? Não tinha algo que aparece em alguns momentos escritos, né, nos slides, mas você em um momento falou sobre isso, né? E isso me chamou a atenção e parece ser talvez o modo, né, que a gente use, né, de forma cotidiana, né, desse termo. O segundo, a segunda questão é sobre essa relação entre artista e artesão, né? Eu queria entender melhor como é que você está pensando essa transição, né, entre essa figura do artista e a figura essa figura do artesão e do artista, né, no contexto da filosofia hegeliana, e se você estaria aí também, né, digamos, dialogando um pouco também com a interpretação do Alan Spate, né, e como é que você pensa essa questão aí, né, do artista e do artesão, né, e de como isso foi, de alguma forma, discutida, né, ou quais são as suas, digamos, quais são suas intenções, né, em termos de discussão, né, desse processo de transição, né, dessa figura do artesão para o artista. Seria mais ou menos a minha pergunta, né? E é isso, são essas duas questões. Se você puder, né, lançar luz sobre essas questões, eu agradeço. E mais uma vez aí, parabéns, tá? Excelente apresentação, gostei bastante, né? E foi bastante informativo. Bom, muito obrigado, Washington, pelas palavras. Eu sabia que você ia fazer essa segunda pergunta, porque tive na qualificação de Washington segunda-feira e isso era um assunto ali forte para ele. E, obviamente, eu não tenho tanta propriedade para falar desse assunto quanto ele, mas vou tentar. Mas vamos para a primeira. Eu acho que a resposta para ela, essa questão é muito difícil. Eu também não tenho resposta, não sou lá um grande experimentado no hegelianismo, sou, como já dizia o pessoal lá, um padawan, mas a minha primeira tentativa para responder isso indo não só no Hegel, sem buscar a galera que comenta, tal, fazendo uma aproximação mais simples assim, é aproximar a espiritualidade com a ideia de espírito mesmo. Por quê? Se a gente compreende o espírito absoluto como arte, religião e filosofia, não tem por que a gente separar espiritualidade de religião. A religião ela é parte do sistema. Ela não é algo que a gente pode falar, não é importante, não, para quê? É óbvio. Não. Está lá no sistema de Hegel. Se Hegel vai depois crer ou não nisso, é uma discussão que a gente ficaria eternamente discutindo, mas que está no sistema, tá. E que ela tem um papel para a formação filosófica, tem. Se ela está abaixo, acima, junto, é outra discussão também. Mas eu acho que, dentro da minha compreensão, e obviamente pode estar errada, mas espiritualidade se aproxima de espírito. Assim como religião se aproxima de arte, assim como religião se aproxima de filosofia. Então, não seria difícil falar espiritualidade como sinônimo de religiosidade, mas que se aproxima. Né? Então, eu acho muito bom quando você fala, né, dessa tentativa do humano, né, compreender o divino, e por meio disso trazer, né, para a arte. E acho que é aí que vem a grande coisa, né, se a gente compreender esse espírito, né, o homem como esse espírito, e que ele consegue, por meio de suas manifestações artísticas, expressar, né, essas divindades. Então, o espírito se dobrando em espiritualidade, que seria bem interessante por meio da arte. A segunda questão, que é uma questão muito boa, e sim, eu li o Alan Spate, muito bom, inclusive. O conceito de interpretação é tirado, né, muito dele, só que ele faz um caminho muito mais complexo, né, um caminho que até o professor Tassinari faz, que é essa ideia de ir lá na enciclopédia, né, e buscar na lógica, e aí o Alan Spate ele vai lá no início, né, da parte da pequena lógica, vai analisar como é que isso vai falando da penetração entre natureza, etc., que é muito legal. Mas a parte da transição artista-artesão é fenomenologia, pura e simplesmente, né?
mas que a gente pegue alguns comentadores, eu usei aquele o David Spey e outros, mas o texto está lá, assim, pegando pro Hegel e trazendo nele, sem buscar demais discussões, o que a gente entende ali, pelo menos o que eu entendi lendo, é que esse artesão é o primeiro processo, né? E aí eu não consigo ainda ter uma maturidade filosófica para fazer uma definição mais interessante, mas tentando trazer uma contribuição para você, a gente poderia muito pensar nessa ideia da autoconsciência, né? Desse desdobramento, né? Desse ser aí, desdobra até formar autoconsciência, que o artesão, né, ao representar, ao transformar a matéria e elevar essa configuração, essa técnica, isso entra muito no seu assunto, da sua tese, ele modifica, né? Modifica-se, transformando em artista. E essa é a transição que eu lendo ali na fenomenologia, né? E buscando o próprio Hegel, né? Ele mesmo fala isso, que esse artista, né, ele vai ganhando, né, esse artesão, ele ganha autoconsciência, transformando-se em artista. Então, você tem uma diferença entre esse cara que produz algo feito à mão, algo, né, um objeto artístico, para o cara que produz o objeto artístico com uma consciência de produção e com características dele. Né? Se você pega um objeto artesanal, dificilmente você vai falar, esse aqui é feito por tal pessoa. Quando a gente pega o objeto artístico, aquilo ali tem características e expressões da pessoa que o fez. Então, acho que para mim é a grande diferença ali entre o artesão e o artista. Não querendo escapar do debate, mas não foi o meu grande tema de debate. Eu botei ali porque era importante, mas não é uma coisa que eu desdobrei, porque só isso aí já daria, né, uma dissertação, assim como você faz muito bem no seu doutorado, discutir essa questão do artista, do artesão, etc., por meio da técnica. Mas é um assunto muito legal. Acho, não sei se eu consegui responder, mas espero que esteja a contento. Marco Bonetti. Olá, boa tarde a todos. Ednei, prazer assistir a sua apresentação, viu? Parabéns pelo trabalho, né? Muito sério, muito consistente aí. Vou no sentido dos elogios aí que já foram tecidos a sua apresentação, né? E quando você estava falando, vou te perguntar uma coisa para você trazer aí da sua experiência, da sua erudição, do seu conhecimento da pesquisa, alguma coisa que no fundo é do meu interesse. Então, me desculpa um pouco, né? Mas é uma questão que atualmente eu tenho me perguntado muito, né? Quando você começou a falar um pouco da questão da religião em Hegel, né? Eu acho interessante, né? Porque ele é um autor que, quando a gente vai pensar na religião, eu acho que a gente tem que fazer o mesmo exercício que a gente faz, às vezes, com o próprio Kant ou com Spinoza, né? Quer dizer, a religião para ele não é o que a gente costuma chamar, entender por religião, né? É uma construção no interior da sua própria filosofia, né? E que justamente por isso, o caso mais clássico é o Spinoza, vai ser taxado de herege, vai ser excomungado, né, tanto do judaísmo quanto pelo cristianismo também. Enfim, são visões heterodoxas, né, para se dizer o mínimo, assim, a respeito da perspectiva que eles têm do sagrado, né. E aí, quando você estava falando numa passagem lá do teu texto, me veio exatamente um exemplo disso, né, de que eu nem lembrava, mas outro dia um amigo meu me provocou, né? Porque eu estava falando, Jesus em Hegel é uma coisa muito diferente e tal. Aí ele me provocou, ele falou assim, mas então Jesus de Hegel não ressuscita, né? E aí eu não lembrava, E aí eu fui pegar a vida de Jesus, né? Que é um opúsculozinho, um textozinho que o Hegel escreveu, meio que nessa onda de recuperar o Jesus que interessava a ele. E realmente o Jesus dele não ressuscita, né? O livro termina com a morte de Jesus, né?
E eu não lembrava disso, fui ler recentemente, e aí, né, um pouco queria saber tua reflexão sobre essa visão, né, dessas aproximações que às vezes tentam ler a religião nesses autores numa perspectiva que é a perspectiva da religião, né, que a pessoa segue e tudo mais, e como que isso, com esses autores, fica um pouco difícil, né? Então, essa é uma coisa que eu queria te perguntar. E a segunda coisa, que é bem específica, uma coisa que, enfim, se você quiser falar também, né, mas é uma curiosidade que eu tenho, é por isso a coisa de... Quando eu chego perto desse tema, é a questão da relação realmente do Hegel com o luteranismo, assim, sabe, com o Lutero, que é uma coisa que, para mim, sempre eu tô tentando investigar isso, né? Eu estou lendo um livro agora do Skinner, que é um cara que dá uma panorâmica lá da época do Renascimento, e que ele fala bastante do Lutero. Eu estou tentando entender, assim, na verdade, como é que se dá essa relação, que a gente percebe, evidentemente, que é muito sólida, né? Quando ele está falando de cristianismo, ele não está falando de catolicismo, entendeu? O livro do Hegel não tem santo, não tem essas, né? Enfim, a perspectiva luterana, né? E assim, e a gente sabe que ele dá um valor para o Lutero muito sólido, assim, no sentido de ter aberto justamente isso que você estava discutindo, que é a questão da subjetividade, né? Ele acredita ao Lutero essa descoberta do interior da autoconsciência, né? Esse mergulho da autoconsciência dentro de uma subjetividade, né? Então, na verdade, é uma pergunta que fique à vontade, se sentir à vontade de conversar, mas é uma curiosidade minha de saber se você tem alguma reflexão a respeito dessa proximidade com o Lutero, e, mais uma vez, parabéns aí pela apresentação, muito bacana de te ouvir, viu? Primeiro, obrigado, Sobonetti, né? Muito feliz, agraciado com essas perguntas. E vamos lá, os pontos aqui. Quando você falou dessa questão da religião do Kant, Spinoza, eu lembro do Fichte também, né? Perdeu até emprego. Então, o negócio é sério quando você vai falar de religião. Mas eu quero separar dois momentos. Assim. Primeiro, sim, religião para o Hegel não é necessariamente a religião que a gente entende lá da teologia, né? Isso a gente consegue ver tanto na estética quanto, né, na filosofia da religião, que é um livro complicado de ler, porque é tudo bagunçado, a edição portuguesa é um caos, na verdade, a edição espanhola que eu li, assim, e é a aula, então é meio difícil de achar as coisas. Mas uma coisa que eu tento sempre deixar claro é a religião é importante demais para o Hegel. E aí a gente pensa nesse cristianismo para o Hegel, primeiro o Jesus ressuscita, né? Eu acho que quando o Hegel fala que a religião é revelada, é porque, de fato, é uma religião que traz, primeiro, o Hegel fala isso, é uma religião dialética, né? Uma religião que tem Pai, Filho e Espírito Santo, tem toda essa questão, né, desse Deus que é um, mas ao mesmo tempo é três. Então, é uma religião muito, vou usar um termo estranho, né? Filosófica, por assim dizer. Não, que eu quero misturar os dois. O segundo, né, a gente pensar no Hegel histórico-social e a sua aproximação com a religião. Obviamente, ele está na Alemanha do século XVIII, então ele vai se aproximar, né, do XIX, ele vai se aproximar do luteranismo, não tem como. Tem esse eterno debate, se Hegel era ateu ou não, acho que, para mim, assim, eu não tenho nem capacidade de falar isso, mas o que eu consigo, e aí lembrando, né, de aulas, principalmente das falas de Marx, assim, em aula, eu lembro muito dessa questão do protestantismo, ele ter essa coisa dessa subjetividade interior, dessa evolução do pensamento religioso, que primeiro não tem imagem, né? É o puro conceito, é uma religião conceitual. Todos os problemas que essa religião pode ter, mas ela é uma religião que trabalha com uma ideia de Deus, com texto e com expressões. Porque quando a gente pensa no Hegel da estética, tem santo. Tá? No Hegel da estética, Hegel traz santo, analisa a imagem, fala da ideia da beatitude, tem uma diferenciação importante do beato cristão, dos deuses beatos, que é os deuses que é a ideia de ser... Na verdade, a tradução é complicada, dizer para beatitude, mas ter esses deuses felizes, né? Esses deuses que têm uma felicidade interna ali, de que sabem que, pô, vai dar tudo certo na minha vida, não deu. Mas... E existe os santos beatos, essa figura de que sofre na Terra com a ideia da redenção divina, e o Hegel expressa isso muito bem na estética. Ele faz toda uma análise desses santos,
e como é que isso consegue apresentar essa aproximação artística, né, com a religião. E aí que, talvez, se me permite a ousadia, fazer uma outra chave de leitura para esse assunto, né? Trazer para a estética. Pegar o Hegel da estética e ver como é que ele vai analisar o cristianismo, o desdobramento do cristianismo e depois a secularização da arte, que está muito ligado também a essa mudança da religião. A gente percebe que quando a arte vai para o prosaico, para a parte holandesa, vai para essa questão mais moderna, é também quando a religião está mudando. É quando você tem ali um momento de transição do catolicismo para o luteranismo, e a religião protestante vai ganhando ali a Europa com muita força, e isso impacta também nas manifestações artísticas, né? E aí pode pensar socialmente, o artista não tinha como pintar a igreja, então vai fazer outra coisa, né? Já que essa religião não é necessariamente, né? Não tem o santo, não tem essa expressão imagética do Deus. E aí acho que eu ficaria mais ou menos por esse ponto da aproximação do Hegel, né? Eu tenho muito pouca leitura do Hegel luterano, assim. Eu sei que tem gente que se desdobra seriamente sobre esse assunto, porque é um assunto ainda muito vigente e muito polêmico. Mas talvez a minha solução, até por da onde eu busco trazer as coisas, é nessa leitura estética. E sendo um defensor, né, da filosofia da bela arte ou da estética, muitas vezes a resposta está ali. Eu lembro uma vez o professor Eduardo, da UFBA, ele falando, né, que ele fez até uma homenagem ao Henrique Dussel, né, ele falou assim que quando o Henrique Dussel perguntou para ele o que era um conceito lá, aí ele começou a gingar capoeira na frente do Henrique Dussel. E a resposta era essa, a resposta era a dança, né, a resposta era a manifestação, a resposta não era necessariamente um conceito. Então, a arte, nesse ponto, pode trazer uma forma de como que o Hegel interpretava. Dá até um trabalho bem interessante, ver na estética como é que o Hegel vai interpretar a mudança pelo luteranismo, ver na estética como é que você vai ter essa nova manifestação divina, vai ter esse Deus do conceito, esse Deus que é o último momento ali, é a poesia, o livro 4 ali, quando já a coisa já mudou completamente, e a gente vai ter um Deus que é puro conceito. Não sei se eu consegui responder, professor, mas é uma tentativa. Não, foi ótimo. E eu acho que esse caminho da estética é uma opção muito sólida sua, né? Acho que é um caminho bom, né? Agora, lá na história da filosofia também, tem alguns momentos que você vai poder... a gente pode se aproximar dessa questão, né? Por exemplo, a importância que ele dá para o Jacob Böhme, né? Uhum. Ele vai colocar como o primeiro filósofo alemão, e que justamente era um filósofo luterano, né? E que essas figuras todas da Trindade e tudo mais estão colocadas dentro da filosofia dele, né? Eu acho interessante aquela história da filosofia, porque a gente percebe um pouco essa questão, né? Por exemplo, ele não dá quase espaço nenhum para Santo Tomás e Santo Agostinho, né? Uma coisa que eu levei um susto, assim, a primeira vez que eu li, eu falei, pô, mas como assim, né? Aí ele valoriza outros autores que vêm mais nessa linha de alguma coisa de uma tríade, né? Que ele identifica lá já desde alexandrinos e tal. Então, quer dizer, tem essa chave também da história da filosofia, que é a que eu estou mais próximo, assim, né? Mas essa coisa da virada do Lutero, né? Quer dizer que me interessa muito, assim, eu agradeço a tua tentativa de dialogar, é um tema que qualquer hora a gente conversa mais sobre isso, mas desde já muito agradecido e, mais uma vez, parabéns pelo trabalho, muito bacana, viu? Obrigado, Vané. Estamos aí para conversar, só chamar. Diogo? Olá, boa tarde a todos novamente. Vocês estão me ouvindo melhor agora, não é? Tá ótimo, ótimo. Beleza. Olha, é muito interessante trazer assim uma das partes do sistema assim diferente daquele esquema a qual a gente está mais acostumado a fazer quando a gente está tratando a obra hegeliana, e a arte é sempre uma válvula interessantíssima, e a minha cabeça foi para vários lugares durante essa apresentação. Sem querer ser pedante, alguma coisa do tipo, eu não conseguia deixar de lembrar de um diálogo
platônico, né, do Mênon, né, depois que ele resolve toda aquela inquirição do escravo, que ele sabe fazer matemática, como assim ele sabe? E aí, de repente, eles estão diferindo aquilo que seria a opinião correta daquilo que seria efetivamente ciência no sentido forte do termo. E aí o Sócrates ele começa a falar de um escultor grego muito famoso, muito bem-sucedido, chamado Dédalo. E esse Dédalo, ele faz uma escultura que tem um caráter diferente, ela é uma escultura que produz um encadeamento entre si, ou seja, ele faz a escultura, mas essas esculturas elas têm partes que se anexam, se reúnem, e as estátuas elas produzem uma fruição diferente, porque elas estão encadeadas, e isso agrega um valor que difere essas obras da outra. Aí ela fala, bom, esse sistema que precisa funcionar a partir de encadeamentos, isso é uma ciência. Essa totalidade, enfim, como a gente está falando de Hegel, eu não resisti a fazer esse comentário. Mas uma coisa que você falou a respeito do seu Édipo, quando você tocou rapidamente no assunto do Édipo, uma coisa que me chamou a atenção é que você representou o Édipo como ridículo, que eu nunca tinha parado para pensar nisso, porque ele busca enxergar a si mesmo, compreender a si mesmo, mas ele é cego. Né? É como se fosse uma contradição funcional, né? E isso me lembrou de uma exposição assim que eu estava vendo, assim, uma exposição assim menos rigorosa e tal, um pouco mais assim aberta para o grande público, falando a respeito de entidades, divindades, do que elas significam e tal. E em um determinado momento ela apresenta o Odin. E o Odin, ele tem esse lance dele ter um olho e o outro olho, ele usa um tapa-olho, ele não tem esse olho daqui. E o jogo que está ali contido é tipo assim, com um olho ele enxerga a realidade material, física, o imediato que está posto antes, e o outro olho é um olho da visão interna, da visão voltada para si. Então, quando você falou do Édipo, na verdade, eu estava pensando em que medida é possível compreender esse remover dos olhos do Édipo como um prenúncio de um espírito especulativo grego, de uma verdade que está contida no interior e não, na verdade, numa realidade posta como diferente, fora de mim, sabe? E eu fiquei pensando muito nisso, nessa visão interior do Édipo. Que, na verdade, eu tenho dificuldade de ver isso como ridículo, mas como um mergulhar no especulativo, talvez. Uma visão interior, assim, a toda custa, a toda prova. E a pergunta que eu queria fazer é como um estudante mesmo, assim, que está conhecendo a obra do Hegel, te perguntar onde o concreto entra nessa história toda. Porque quando a gente está tratando do concreto, parece que a gente está falando do conceito que adquiriu a significação de ser a totalidade efetiva. Então, mas ao mesmo tempo, a gente não consegue resistir em pensar de ver a escultura como a concreção do artista, né? Como a concreção da ideia, como uma coisa que estava posta como você usou o exemplo do Aristóteles, como uma causa ideal que estava circulando aqui na nossa cabeça, ela se anexou a uma causa material e ela teve uma causa que efetivou a realização dela, né? A reunião dos elementos. Então, como que o concreto entra aí, sabe? Porque, ao mesmo tempo, a gente tem o impulso de pensar o conceito como concreto, mas, ao mesmo tempo, essa concreção que a escultura representa do divino também, que está colocada, né? Enfim, era mais ou menos isso que eu estava pensando, não sei se eu me articulei direito, mas era isso. E parabéns pela apresentação, foi bem interessante, Ednei. Parabéns. Pô, valeu, Diogo. Legal que você falou do Dédalo, né? O Dédalo ele nem é considerado artista, ele é aquele cara quase que um engenheiro, né? Coisa assim. E é uma escultura meio teleológica, assim, ela tinha uma função e tal. Ele era um grande inventor, né? Na verdade, que é o cargo dele, assim. Que é interessante, mas não é arte no sentido que Hegel trata, ligado ao divino, né? Isso que é importante a gente trazer a arte nesse sentido, né? A arte como representação do divino. Vamos primeiro para o Édipo. O Édipo é um personagem que todo mundo já leu na filosofia, a gente vive lendo lá, né? A trilogia tebana, aquela coisa toda. E
quando eu fazia graduação, eu escrevi um texto, professor, na época até chamou o título de escandaloso, e eu botei a coisa, tipo assim, eu não lembro de cabeça, mas era, sei lá, a farsa em que eu fracasso ser, o Édipo enquanto ser pusilânime, botar uma coisa assim, e meti a ripa no Édipo, né? E o professor olhou para mim, que você é doido, menino, o que você está escrevendo? Mas era vindo ali das leituras na vida, e por que a gente coloca o Édipo assim? No final, se tu lembra, mas o Édipo ele fala assim, mais ou menos, tipo, vou furar meus olhos, porque para que serve esses olhos? Eu não enxergo nada. Se o trem está acontecendo na minha cara aqui, eu não estou percebendo, e você chamou isso de maneira muito bonita, né, de um espírito especulativo interior tal, mas eu acho que mais do que representar isso, o Édipo representa a gente enquanto ser que erra, velho. Sabe? Eu gosto muito do conceito de acrasia lá do Aristóteles, assim, nesse ponto. A gente faz errado e tem consciência que está fazendo errado, mas continua fazendo errado. E o Édipo é meio isso, é um cara que vai ter que acertar e só vai fazendo besteira. E é um cara muito, você observa, ele é muito, assim, enérgico, ele age muitas vezes sem pensar. Né? Ele quer tentar resolver as coisas, nessa vontade de tentar resolver, ele só vai agindo, reflete muito pouco e faz uma série de besteiras até o ponto de se exilar. Eu acho isso muito bom quando a gente lê o segundo, né, o Édipo Colono lá, que aí é ele velho, resignado, e aí tem uns diálogos maravilhosos, que aí você consegue entender que ele mesmo percebe, olha, eu era um jovem idiota pra caramba. Agora que eu fui sacar o tamanho das besteiras que eu fiz, e por isso eu acho que o Hegel também vai analisar a Antígona, né, desse confronto do Estado grego, que é muito massa, assim, a leitura de Hegel, apesar de ser... Todo mundo já deve ter falado sobre isso, mas pô, é muito bom. E ali o Hegel analisar esse confronto do Estado da família na Antígona. Né? Como é que você tem ali duas, né, potências, e aí a gente tem que lembrar, a Antígona e a Ismênia era filha de Édipo, tinha o Polímace, não sei mais quem lá, um se mata, é quem enterrar o traidor, e no final todo mundo morre, né, tragédia. E é muito massa esse confronto do Cleonte quanto essa figura do Estado grego que age, eu vou fazer, e da Antígona enquanto da cultura, do ideal, da família, falando, não, peraí, o cara é daqui, vamos enterrar. E esse confronto, eu acho que traz uma reflexão muito mais interessante, nesse sentido filosófico, desse espírito especulativo, que o próprio Édipo. Eu acho que, dá para fazer uma piada, assim, acho que o Édipo é o primeiro momento do ser ali, sabe? Ele vai se desdobrando e ele ainda está meio no nada, assim. E chega a sua segunda parte da pergunta, né, da ideia do concreto. Eu tenho dificuldade com a palavra concreto, sei lá, nessa ideia de concretude, mas sendo muito, posso dizer, simples na resposta, a religião aqui é concreta. Ela não é por conceito. É Deus que está lá, na sua frente ali, materializado, e se você fizer besteira, vai dar problema. É bom os deuses nem te verem, na verdade. Então, assim, não é um Deus objetificado no sentido de que, assim, nossa, será? Não. Ele está ali e muitas vezes Deus é a resposta para as porcarias que os caras se dão mal. Pô, é Deus, deixa eu lembrar do Édipo, é uma maldição de Apolo. Porque o pai dele pegou um cara lá e sequestrou um menino, deu um problema danado. E aí essa maldição dos lapidáceos, né, que é o termo, vai passando até a família inteira acabar. A Ismênia, acho que ela é morta depois por um soldado e tal. Então, assim, sobrevive ninguém, isso tudo está ligado a um problema lá de trás de Íbris, né, do pai do Édipo, que agiu de maneira inesperada. Então, a religião é muito concreta para esses caras. A religião, ela tá ali. Se a gente observa, quando você trouxe Sócrates, uma das acusações para Sócrates era negar os deuses. E acho que o Sócrates fica mais pistola do que a outra. Como o Jovem fala assim, tá doido? Assim, né, é um cara que lutou na guerra, prestava tributo, Aristóteles prestava tributo. Assim, os deuses, eles são figuras da realidade. Né? Eram figuras que estavam ali. Uma coisa que, desse ponto até é curioso, eles tinham mais separação dos deuses do Estado que a gente. Mas, então, o concreto já estava. Acho que a gente não tem uma
precisava buscar uma concretude ali. Já era dada, a religião era parte do dia a dia, era parte dessa concepção, assim como a arte, né? Então, essa articulação, arte, religião, filosofia, ela se faz justamente porque os três, né, têm os seus pontos. Claro que eu sou do time que sim, a filosofia é o puro conceito, tá acima e tal, mas o concreto já estava. Acho que essa seria a grande resposta, assim. E a religião, então, era só o momento, sei lá, como a gente tem hoje. Acho que quando o Bonetti fala que a gente tem uma noção de religião muito diferente do que essa que o Hegel traz, é porque hoje a religião para a gente é uma coisa quase que sagrada, não se discute muito, é até meio careta, tal, assim. E aqui não, a gente está discutindo quase com uma formação de sociedade, né, que envolve a religião, que envolve a arte, que envolve a filosofia. Acho que é isso, Diogo. Se quiser comentar, à vontade. É isso. Plenamente satisfeito. Porque não é intuitivo para a gente pensar o concreto, ó, tá ali. Isso é o que é contra-intuitivo para a gente que é hegeliano, né? Mas enfim, foi satisfatório. O Hegel é isso, né? O Hegel é o filósofo contra-intuitivo. A gente pensa que está indo, aí toma um corte, né? Opa, não é. É isso, né? E aí as discussões, acho que a riqueza da linguagem hegeliana se dá nisso, essa estrutura, né? Eu sempre faço essa referência que me ajuda a botar os pés no chão, né? Que Hegel é uma linguagem, né? Então, assim, a gente pode ter 1000 críticas ao filósofo em si, mas a linguagem é muito boa. A forma como ele interpreta o mundo é muito massa, e acho que isso faz da gente aqui, né, pesquisadores desse autor. Quem mais gostaria de perguntar, comentar alguma coisa? Bom, se ninguém tem nada, eu gostaria de, primeiro parabenizar o Ednei, né? Eu acho muito bonito o seu trabalho, assim, eu acho que você tem uma clareza, assim, trazer o Hegel para nós, que é muito legal. Isso é característica de professor, né, que está com os adolescentes. Particularmente, eu fico muito feliz da sua apresentação estar dentro do seminário Hegel e Atualidade, né, e ser disponibilizada no YouTube. Eu acho que os adolescentes que quiserem saber um pouco, né, de estética, de escultura em Hegel, eu acho que vão ter um bom caminho aí. E não só eles, né, a gente também. Acho que você ordena também de uma forma muito intuitiva, né, todo esse conteúdo difícil da estética organizada, o que mostra fruto, na verdade, de um trabalho de estudo aí de anos, né, pelo menos de 2 anos aí, durante o mestrado, mas certamente de antes, que vem de... e que é muito, muito interessante e muito bonito, né? Eu já conheço, né, o seu trabalho, participei da sua banca, então vou colocar uma dúvida ou uma questão. Eu queria comentar um pouco a discussão que teve, né, talvez a partir do Marco, né, mas também o Washington já tinha colocado em relação à noção de espírito, né? E eu gosto de ouvir, de fato, as pessoas e a impressão que elas têm dessa relação do Hegel com a religião, né? Porque, vejam, é uma coisa muito louca, apesar de a gente ter os textos, apesar de a gente ter o autor, a gente discorda, né? Assim, autores discordam, né, frontalmente sobre um aspecto ou outro do Hegel, etc., e que é interessante a forma como que o Marco coloca a questão para você, que na verdade a gente coloca sempre, e particularmente eu, para cada hegeliano, a interpretação que ele está fazendo, como ele está vendo, e aí tem esse aspecto da subjetividade, né, da interioridade, de como cada um avalia esse conteúdo interior, entre eles a religião, né? Que segundo Hegel, o mais fundamental. Ele diz que se a eticidade e as leis, etc., não estiver baseado na religião da pessoa, isso para ela aparece como algo fictício, né? Como algo meramente teatral, né? O que, em geral, me leva a falar né, de um Deus, da filosofia de cada um, para usar um pouco os conceitos que eu venho usando, né?
agora, conceitos sistematizadores, da filosofia de cada um, que dá para cada um que é a realidade, e Deus como sendo a verdade dessa filosofia de cada um. Né? Então, toda filosofia tem um Deus. Né? O Marcos citou Spinoza, o Spinoza explicita o Deus dele, que não é um Deus cristão propriamente. Né? Mas toda filosofia, na medida que rege tudo mais, tem um Deus e tem uma religião, que é como a gente lidar com esse Deus, que para nós é a verdade. Então, por isso que as leis têm que estar apoiadas sobre a nossa religião, sem a qual a gente não teria, essa lei não teria efetividade. Mas, trazendo um pouco para dentro do próprio Hegel, né, eu gostei muito daquilo que o Marco trouxe, né, e você também, né, essas impressões que a gente tem quando fala da religião. De fato, essa ideia de que o Deus de Hegel, o Jesus de Hegel ressuscita ou não, é uma boa questão. Eu vou pensar nela, é uma questão profunda, de fato. Mas, vejam, na Bíblia não tem só a ressurreição de Cristo, tem a assunção dele aos céus depois. Né? Ou seja, não só ele volta à vida, como depois ele vai para os céus. E isso também provavelmente não está no Evangelho, né, que Hegel, na vida de Jesus, né, que é essa retranscrição do Evangelho. Mas eu sempre me pergunto muito também o que é aquele Evangelho. Né? Primeiro que Hegel não publicou, então a gente não sabe a intenção dele efetivamente ao escrever, se era para si, se era para testar, vamos assim dizer, uma ideia do imperativo categórico, que eu vejo muito naquele Evangelho, né? Mas, de qualquer forma, assim, de dados mais concretos, né, a gente tem que Hegel se diz luterano, né, literalmente. Né? E mais, no caso do Spinoza, ele é acusado de ateísmo, mas ele não briga com essa acusação. Tipo assim, ele concorda que o pessoal entenda ele como ateu. Né? No caso de Hegel, não. Ele é acusado de ateísmo e ele briga com o pessoal, dizendo, olha, eu não sou ateu. E, aliás, ele briga particularmente com um teólogo, que é o Luke, que acusa ele de ateísmo, e ele diz, olha, eu sou luterano e confirmado nesse luteranismo pela filosofia. Então, ele julga que a filosofia, vamos assim dizer, serve de fundamento conceitual para esse luteranismo. Né? E ele mesmo vai dizer que filosofia é trabalho divino, né? Dedicado ao divino, né? Quase como aquilo que você faz na igreja. Né? E fala que a filosofia é teologia racional, né? Fala que o objeto da filosofia é Deus, né? E mais, ele estuda as provas da existência de Deus, né? Ele vai fazer um estudo discutindo a validade delas ou não, dentre elas ele dá validade à prova ontológica, quer dizer, ele está nesse contexto, né? Eu costumo dizer, ele se formou em teologia, né? Ele frequentou o STIF, que era uma forma de seminário também, né? Aí, outro dia eu estava vendo, ele deu aula em Nuremberg, quando ele era diretor do ginásio, professor, depois diretor do ginásio, ele dava aula de religião, tá lá o material de religião que ele dá. E ele fala sobre o amor ser o fundamento da teoria da religião cristã, fala de várias coisas sobre religião. Então, eu acho que, no geral, e eu me coloco dentro disso, quando a gente fala de religião cristã e de luteranismo, a gente tem muito pouca vivência dentro desse universo que Hegel estava imerso, porque os pais, a família dele era de funcionários do Estado, mas também de religiosos, né, de autoridades religiosas. Então, ele nasce nesse meio. Então, para ele, isso tem toda uma certa naturalidade que para nós não tem. E quando a gente identifica a certa verdade no texto do Hegel que a gente gosta, para nós essa outra parte fica meio encoberta, eu acho. Né? E aí, bom, eu tenho uma forma de olhar, assim, que eu gostaria de compartilhar, né? Antes disso, né, falar da sugestão do Ednei, que eu gostei muito, nessa de olhar como Hegel trata na estética o cristianismo, né? É mais uma tarefa que entrou na lista das que eu não consigo nunca terminar, mas é uma excelente ideia, né? Agora, na própria filosofia da religião, a gente vê isso. Tem um livro do John
Stibat, que é Hegel's Interpretation of the Religion of the World, e o subtítulo é The Logic of Gods, que eu acho também muito bonito, assim, vai tratando, né, as religiões, vai tratando a noção de liberdade, a própria noção de liberdade nesse contexto do luteranismo daquela época, da liberdade religiosa, e uma relação da liberdade em Hegel com essa liberdade religiosa também, né, que eu acho que também é uma via interessante, né, essa mais comum, né, e também na própria história da filosofia, quando Hegel fala da ideia do cristianismo. E ele justamente transforma a ideia grega lá em ideia do cristianismo, né? E vai discutir justamente a diferença dele para Spinoza, né? Então, essa ideia acaba sendo uma subjetividade, um sujeito, e aí vai, né? Nesse sentido, eu também gostaria de dizer que Hegel se diz luterano, mas ele também é um místico, né? Então, ele fala lá, né, o racional ou o místico, né, a forma de ver o mundo, né? E místico significa supor uma forma superior de conhecimento e uma forma meio que imanente, que você está em relação direta com ela, né? Então, eu vejo o idealismo especulativo do Hegel, né, como uma forma de conhecimento místico, e ele fala muito bem dos filósofos místicos também, né, na sua história da filosofia, né? Que é outra dimensão que a gente, em geral, não tem, né? Se a gente já não tinha a do luteranismo, que dirá um luteranismo místico, né, naquela época. Mas trazendo, então, um pouco mais para o chão, né? No texto do próprio Ednei, né, na dissertação, ele vai falar de uma subjetividade infinita, né, uma infinita subjetividade, que justamente vai fazer essa ponte de passagem da arte clássica grega para a arte romântica, onde vem o cristianismo, né? E ele vai dizendo que essa arte grega, como o Ednei bem analisou, perde a sua efetividade, né? Então, como entender isso? Porque não é uma questão só de ser luterano ou não, porque isso está tudo ao nível da representação, né? Você supor que coisas existam, né? A gente tem que adentrar na filosofia, a gente tem que compreender mesmo isso, as razões, né, por qual essas coisas caminham, né, e se fazem, né? E aí eu volto um pouco na ideia do Washington, quando ele fala de espírito e de espiritualidade, né? E Hegel fala que descobriu que o espírito, né, foi toda, né, a trajetória da humanidade, que isso é o mais importante, que sem isso, que toda religião e filosofia e ciência tendeu para isso, e que sem isso a gente não compreende a história mundial, né, essa noção de espírito. Eu acho que dentro dela está, primeiro, a noção de reconhecimento, né, de conhecimento das coisas, de reconhecimento do que se é, né? E, portanto, também de autoconsciência, né, e de se reconhecer como uma consciência, né, e reconhecer que aquilo que a gente observa no mundo é a nossa consciência, né? E, nesse sentido, tentar traduzir e compreender, né, essa relação com o mundo é extremamente importante, que nessa autoconsciência, o nosso em si é o todo, né, tudo aquilo que a gente pode vir a saber, então, o em si dessa autoconsciência é o todo, e ela própria, então, é vista, esse em si, né, esse todo, como uma subjetividade infinita, uma subjetividade que, ao mesmo tempo, é objetividade, né? Ou seja, há uma superação aí sujeito-objeto, né? Superação no sentido hegeliano, ou seja, que contém o que a gente chama de subjetivo, no geral, e objetivo, como lados dessa única substância, que é essa subjetividade infinita, que se expressa na arte, na religião, na filosofia, né? Se você falou dos três existirem ao mesmo tempo, me lembrou da palestra da Márcia Gonçalves, né? Agora no Congresso Internacional da Sociedade Hegel Brasileira, que eu gostei muito desse texto, e de fato o que ela mostra é que essas três esferas, elas estão na nossa vida e se manifestam, é manifestação de reconhecimento do espírito, sempre, uma não anula a outra, né? A filosofia seria superior, né? Nesse sentido de manifestação, não, mas talvez de compreensão, né? Em termos de compreensão, principalmente conceitual, ela é superior, mas isso não significa superioridade em termos de vida. A gente ainda precisa da arte na nossa vida, da religião na nossa vida e etc. Né?
Então, essa infinitude subjetiva na filosofia, né, seria o quê? Para mim, seria a razão, né? E seria o que o próprio espírito absoluto, né? É isso que vai culminar. E, para mim, esse conceito está sempre no horizonte para Hegel. Desde o jovem Hegel, assim, essa ideia de que há uma racionalidade maior, onde as coisas se esclarecem, onde a gente consegue compreender as coisas, e que a efetivação disso para nós, né, o reconhecimento dessa racionalidade em tudo, e que fundamenta tudo, nos leva à ideia da filosofia lá no final da enciclopédia, né? E ela é o Deus. E aí a gente teria que falar mais sobre isso, mas não é o caso. Assim, só queria dizer algumas coisas nesse sentido, assim, de como eu vejo, até porque essa é uma conversa que vai daqui para frente, né? E eu gostei muito do que vocês falaram para contribuir, né? A Márcia está escrevendo: parabéns, Ednei, ótima apresentação, preciso sair agora. Se você quiser comentar um pouco o que eu falei. Ednei. Tá. Obrigado, Márcio, falar aqui. Obrigado, Tassinari. Acho que, assim, falou muita coisa. E tem muita coisa para refletir aqui, né? Uma coisa curiosa, quando o Tassinari estava na minha defesa, ele fez um caminho tão interessante para falar da transição, de falar na lógica. Eu falei, caramba, velho, isso é quase um trabalho novo, assim. E isso que é muito bom, né? Escutar as pessoas, porque a gente vai ganhando starts, assim, diversos. Só fazendo uma coisa, assim, aquela fala de Márcio Gonçalves, né, mexeu também muito comigo, assim, uma leitura nova da estética, eu não tenho, né, tá rolando agora, ela tá fazendo, quero muito depois ler o que ela vai escrever, é uma autora referência, assim, para mim, o trabalho dela é incrível, e vê muita coisa boa, né, assim, muita coisa que a gente hoje entende da estética vai mudar, então, e ela tá trazendo isso para nós. Mas vamos lá, tem uma série de caminhos aqui, e aí começou a trazer lá da ideia, né, dos evangelhos e como é que o Hegel vai fazendo isso. Eu sempre tento trazer a importância da religião enquanto partícipe do sistema. Então a gente não se separa. Obviamente, já foi, acho que é ponto pacífico para todo mundo, que não é a mesma concepção de religião que a gente tem hoje. Se o Hegel é ou não religioso, sei, né? Eu gosto muito do debate Tassinari, uma vez ele e a Márcia com um tempão discutindo isso e tal, que é um debate grande, né? Eu não tenho opinião formada, eu nem tenho tanta leitura do Hegel para isso, mas trazendo o Hegel, se por um lado ele é religioso, ou se ele não vai mudar nada a filosofia dele, né? E da forma como a gente vai ler e vai continuar lendo o autor. Se por outro lado ele for, né, na verdade, no fundo é uma grande fala, não, isso aqui é só filosofia, então eu sou ateu e o verdadeiro Deus é a filosofia, a gente pode até fazer essa coisa, trazer o Spinoza, né, quando Deus é natureza, será que não é na verdade nós que somos ateus, o Spinoza que é o maior religioso de todos, que já sacou isso há muito tempo. Então esse é um jogo, né, que a gente sempre pode fazer. Quando você falou, Tassinari, dessa ideia do Hegel místico, né? Lembrei de um negócio nada a ver, mas porque me lembro assim que eu vi Wittgenstein quando ele fala do místico tal, e aí ele vai falar que o místico é inefável lá nos tratados lógicos, filosóficos, etc. Que é um puta texto, eu gosto pra caramba de Wittgenstein. E essa coisa assim que sim, há um conhecimento superior. E aí a gente chega na sua fala sobre essa subjetividade infinita. Uma coisa que eu tenho dificuldade, tenho mesmo, não tenho vergonha de falar isso, é falar assim, faz na redação aí, define subjetividade para Hegel. Eu quase teria um infarto assim para escrever, porque é difícil. E é uma palavra que a gente usa aí à torta e à direita, né, livremente, e no Hegel nada é impune, né? Então você coloca uma palavra dessa lá no texto, é difícil falar, mas essa subjetividade infinita, e aí você fala essa ideia da separação hegeliana do sujeito-objeto, meio que onde tudo é objetividade, e aí me permitindo fazer uma relação com o cristianismo, a relação sujeito-objeto, Deus e humano, assim, no cristianismo você vai ter o Deus entre nós, né?
aquela coisa, né? E ele está entre nós. Isso é muito doido, assim, porque a subjetividade do Deus é a nossa, né, nesse ponto, né? Então, a galera, assim, na teologia, eu gosto de vez em quando escutar alguns teólogos, tal. No Brasil tem dois, assim, que eu gosto muito, que é a Ângela Matel e o outro é o Henrique Vieira. Henrique Vieira é até deputado hoje. E o Henrique Vieira faz muita leitura do Jesus antropológico, que ele fala. Até meio Saramago, assim, tal. E ele fala muito dessa ideia do Jesus que tem medo, que tá ali nas oliveiras falando, oh, vou me trair, o negócio vai ser feito do meu lado. Porque é uma religião, em última instância, uma concepção idealizada de um Deus que é humano. Né? Hoje essa galera tem outras noções de cristianismo, etc. Mas são problemas contemporâneos que a gente passa. Mas analisando a religião nesse sentido hegeliano, enquanto parte do espírito absoluto, é muito doido ver como é que as transposições da religião acontecem. E como é que nisso também impacta a arte, né? Como é que as formas artísticas têm que se configurar para novas divindades. E aí, pegando um exemplo interessante, a gente observa na religião islã, e Hegel cita isso, a religião islã expõe seus deuses, né? Seu Deus, no caso, perdão. Seu Deus não tem forma, mas aí a arte dos caras é cheia de filigrama, tem toda uma ideia artística ali. Que é a ideia de expor a perfeição, expor o belo. Acho que no fundo, nesse ponto eu concordo muito com o Hegel, a filosofia da bela arte, né? É expor o belo. E a função da fala, a função da religião dentro desse sistema e a função da arte dentro desse sistema é expor o conceito e expor o belo. Acho que a gente chega no grande ponto ali. E o seu último momento você fala, né, assim, no final, tudo é filosofia é verdade. E aí eu até anotei aqui, né, livremente, né? A filosofia acaba que vira o Deus. Mas a gente lembra, né, acho que no final da enciclopédia, né, Hegel vai trazer Aristóteles, o Anselmo é um cara que aparece muito. Então, Hegel tem um debate importantíssimo para a religião, porque independente do que cada um crê, é parte do nosso sistema. Né? O nosso sistema ele é atravessado pelos fenômenos religiosos, e não tem como fugir disso. Você pode ser o mais marxista, materialista, dialético possível, você vai ter que, uma hora, debruçar sobre um fenômeno social que faz parte da construção do espírito, que é a religião, que é a arte e a filosofia. Acho que talvez essa seja a grande sacada, assim. Mas tem muita coisa aqui. Eu acho que essa questão que você fala, Assinari, né? Eu gostei muito do livro que você indicou, né? Essa ideia, né, da interpretação da religião do mundo e a lógica do Deus, assim. É muito massa. E quando a gente está fazendo esses estudos da lógica, que a gente está fazendo desde o ano passado, tal, e retrasado, na verdade, né? Mas do ano passado para cá, eu lendo a lógica, eu ficava vendo muito proximidade na estética, muita proximidade dos conceitos de Hegel, muita proximidade da religião. E eu falava, cara, olha que doido. Aí a gente cai a ficha, porque é um sistema. Então as coisas estão interligadas e trazer a religião dentro de uma lógica é muito massa, né? O Alan Spite faz isso já, de alguma maneira, e é muito doido, e isso acaba que tem que estudar muito, né? A gente tem que avançar em vários pontos. E uma observação curiosa da Assinari, que até é uma prova de incentivo para a galera, eu fiquei mais de 4 anos no mestrado. Foi uma tentativa assim, para terminar difícil pra caramba, 1000 problemas, percas pessoais, Covid, essas coisas. E a Márcia não desistiu de mim e falou, vai, menina, termina, né? E aí consegui terminar, mesmo com um prazo bem amplo, mas no final deu certo. Mas teve a Covid aí, né? A pandemia no meio, não é assim tão simples. Bom, alguém mais gostaria de comentar? Bom, é isso. Parabéns mais uma vez. Fico muito feliz.
Então, finalizando nossos seminários, né, agradeço a todos que participaram aqui presencialmente, também aqueles que no YouTube estão chegando até o final do vídeo, né, vocês são heróis, isso quer dizer que vocês vão ter uma excelente formação por ter chegado até aqui. Né? Agradeço a todos e nos vemos então no próximo seminário. Muito obrigado, tchau, tchau. Falou. Gabriel, você para a gravação, por favor? Sim.